Banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. São Deus tantas criou o provocações, né, gente, infinito pra nesse momento. vida Acho que ser a Irajá feita. dizia aqui no chat, é, a Sassa continua ardendo. E ela continua mesmo. Ela continua ardendo porque a gente não desiste, né? Não desiste e continua lutando. E aí, antes, né, vou tentar assim, ser bem breve, quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos, mas hoje eu vou tentar ser bem sucinta para a gente poder ter um tempo para o debate, tá? E aí eu já vou pedindo que quem quiser ir se inscrevendo para falar, né, para poder também contribuir, pode ir se inscrevendo no chat, tá bom? Que após a minha fala a gente abre para as contribuições de vocês, tá certo? É, eu acho que é importante, né, e eu queria trazer isso, né, começar esse momento também fazendo a lembrança lá do livro do Êxodo, né, do Êxodo capítulo 3, quando Deus responde, e ele diz que ouviu o clamor, não é verdade? Ele diz lá que tem ouvido o clamor do povo que sofria no Egito. E ele diz que o clamor dos filhos de Israel está chegando a ele, que ele está vendo a opressão que o seu povo está sofrendo. Esse momento não é diferente. E aí eu não vou mais, eu tinha pontuado algumas coisas de conjuntura, mas Neucimar já nos presenteou com um passando, né? Ele foi passando de fato por todos os fatos que nos trazem a esse momento. Mas eu queria fazer uma lembrança, né? A carta ao povo de Deus, assinada por 152 profetas de Deus, ela nos convida, ela nos inquieta. E tem um trecho da carta que até nós utilizamos da nossa nota pública de apoio, que ela diz assim: como não ficarmos indignados diante do uso do nome de Deus e de sua santa palavra, misturados a falas e posturas preconceituosas que incitam ao ódio, ao invés de pregar o amor, para legitimar práticas que não condizem com o reino de Deus e sua justiça. O momento é de unidade, no respeito à pluralidade. Nós não somos iguais, né? Nós somos diferentes. E que bom que somos diferentes. As nossas diferenças nos constituem. Mas a carta ao povo de Deus, e quando a gente fala em profecia, e quando a gente fala em cuidado, a gente também está falando em exterminar, acabar, em não se calar diante das desigualdades, diante da opressão, diante da injustiça. E a carta ao povo de Deus, nesse momento tão conturbado que a gente vive, e aí Neucimar nos fez, né, fazer essa memória de desmonte de políticas públicas. Então, Macedo trazia, né, na fala dele no início, essa lembrança do quanto é necessário fazer essa pesquisa, sim, com o povo, né, a população em situação de rua, mas na perspectiva de construir política pública, política de Estado. O nosso papel como igreja não é substituir o Estado. Muito pelo contrário. O nosso papel como agentes de pastoral, como aprendizes das escolas Fé e Política, o nosso papel é lutar nessa arena, né? Como nos dizia o Papa Francisco, lembrava na audiência alguns anos atrás, a política como a forma mais elevada de caridade. E essa forma mais elevada de caridade se concretiza nas nossas ações na luta pela melhoria da vida da população que menos tem. Eu também acho que é interessante a gente lembrar, e essa carta ao povo de Deus, logo quando eu recebi, eu me lembrava de uma outra carta, algumas décadas atrás,
uma carta assinada em 1973. Nós vivíamos em plena ditadura. E 18 bispos, né, lá naquele momento, eles assinaram também, eles fizeram a carta. Eu ouvi os clamores do meu povo. E aí eu queria pedir licença para vocês, porque eu acho que é preciso a gente relembrar essa carta, porque ela faz luz a esta que, nesse momento de tanta turbulência, que eu sempre, quem está aqui sempre acompanhando com a gente, eu sempre comento, né? Nós vivemos a pandemia e vivemos o pandemônio. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O vírus não escolhe, é fato. Mas quem tem morrido mais nessa pandemia? São os mais pobres, são os pretos da periferia. Então, de fato, o vírus não escolhe, mas a desigualdade social, a ausência de políticas públicas, nos leva a uma situação em que os empobrecidos, aqueles que fizemos a opção preferencial, são esses os mais atingidos. E aí, nessa carta, em 1973, eu ouvi os clamores do meu povo, eram 18 aqueles que assinaram. 13 bispos. E aí eu queria nominalmente citá-los aqui. De Pernambuco, Dom Helder Câmara e Dom Lamartine, da Arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Severino Mariano de Aguiar, da Diocese de Pesqueira. Dom Francisco Austragésilo de Mesquita, da Diocese de Afogados da Engazeira. Do Maranhão, Dom João da Mota e Albuquerque e Dom Manuel Edmilson da Cruz, arcebispo e bispo auxiliar da Arquidiocese de São Luís. Dom Rino Carlésio, da Diocese de Balsas, Dom Pascásio Hettler, da Diocese de Bacabal, e Dom Francisco Hélio Campo, de Viana. Da Paraíba, Dom José Maria Pires, da Arquidiocese da Paraíba, e Dom Manuel Pereira da Costa, da Diocese de Campina Grande. Do Ceará, Dom Antônio Batista Fragoso, bispo de Crateús. E do Sergipe, Dom José Brandão de Castro, da Diocese de Propriá. Além desses bispos, também alguns superiores religiosos assinaram, né, esse documento. São eles: Frei Valfrido Mon, da província dos franciscanos de Recife, Padre Indemburgo Santana, provincial dos jesuítas do Nordeste, Padre Gabriel Hofstede, provincial dos redentoristas, aqui em Pernambuco, Dom Timóteo Amoroso Anastácio, abade do Mosteiro de São Bento, na Bahia, e Padre Tarcísio Boturi, vice-provincial dos jesuítas na Bahia. Mas por que eu estou trazendo todos esses nomes? Muitos deles são conhecidos nossos. Muitos deles são patronos das nossas escolas de fé e política. E esses, lá atrás, esses 18, eles tiveram a mesma ousadia e a mesma coragem em defender a profecia, e não deixar a profecia cair, como nos lembra Dom Helder, e denunciaram a opressão que o povo sofria. Eu ouvi os clamores do meu povo. Mais uma vez, a carta ao povo de Deus, ela demonstra o cuidado ao povo de Deus. Foi fácil para esses bispos? Certamente que não. E aí eu já deixo até aqui, Dom Limacedo, essa pergunta para o senhor, né? Como foi complicado, talvez, construir a Carta ao Povo de Deus e construir também a decisão de assiná-la e de provocá-la. Mas da mesma forma, minha gente, como em 1973 aquela carta teve um papel fundamental, e lembrando que a gente vivia na ditadura militar, pós AI-5, no governo de Médici, né, tem todo esse contexto. Hoje nós vivemos uma democracia, mas uma democracia cada dia com mais cara de regime de exceção. Cada dia mais com cara de regime de exceção. É muito, muito grave ter um ministro de Estado que diz que vai passar a boiada. É muito, muito grave nós estarmos vivendo a maior pandemia dos últimos 100 anos e não termos ministro da Saúde. Isso diz muito. Nos disseram que as reformas, né, prometeram à população que a reforma trabalhista da Previdência traria empregos. Não trouxe.
A crise que vivemos não é apenas fruto da pandemia, ela foi agravada com a pandemia. E por que isso tudo é importante? Porque para a gente ouvir os clamores do nosso povo, para que a gente possa, de fato, ir para a ação, é sempre bom lembrar que a gente se estrutura no ver, julgar, agir, celebrar. Para a gente ver com clareza, é preciso a gente ver o entorno, ver o que nos cerca. E é por isso que a escola faz política, que as nossas pastorais sociais não se furtam desse processo. E aí também eu vou para o esperançar, porque senão a gente começa a achar que só tem coisa ruim acontecendo. Que de fato às vezes causa assim como, não, vai ter golpe, teve. Machistas, fascistas não passarão e passam. Isso nos deixa às vezes até tristes. Eu acho que vocês também devem passar por esses momentos, né, de tristeza, mas aí a gente tem que lembrar do grande Paulo Freire. Ele nos diz que é preciso ter esperança, mas não é a esperança de esperar, né? É a esperança do verbo esperançar. Se a gente não esperançar e não esperançar juntos e juntas, de fato a gente vai continuar só esperando, né? Essa esperançar que Paulo Freire nos fala é de se levantar, é de construir, é de não desistir. E a gente não desiste. Os 152 bispos não desistiram. Os mais de 1.000 padres e diáconos permanentes não desistiram. Nós, Escola Fé e Política e várias pastorais, a Comissão para Ação Regional para Ação Sociotransformadora também não desistiu. Nós assinamos, nós endossamos uma nota pública de apoio à Carta ao Povo de Deus. Aí vocês podem dizer, mas Carla, é um pedaço de papel, não faz diferença. Faz. Faz a diferença de dizer, olha, eu estou na luta. Eu estou na defesa desse povo de Deus. Eu estou na defesa da profecia social e política. Porque a gente acredita, como dizia Dom Helder, como nos disse Dom Helder, que nós não podemos deixar cair a profecia. Se a gente deixar cair a profecia, a gente deixa de ser esse povo de Deus. Esse povo de Deus que segue em marcha. Esse povo de Deus que segue a Jesus de Nazaré. Esse povo de Deus que não se cala, que não se amedronta como Maria Madalena não se amedrontou, mas vai e anuncia. E anuncia a boa nova. Então, nós precisamos anunciar. Nós não podemos nos calar. Por isso, a escola vai fazer um encontro com pré-candidatos e candidatas às eleições de 2020. Porque a arena política também é o espaço do cristão. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos acovardar. E é por isso que a gente segue nessa batalha diária de nos encontrar, de construir esses encontros, porque a gente acredita que esses momentos nos ajudam a esperançar. Então, gente, encerrando para a gente, na verdade, dar continuidade com o nosso debate, não podemos deixar cair a profecia. Nós não podemos achar que o que nós fazemos é pouco, é menos importante. Às vezes a gente tende a fazer isso, né? A gente desmerece aquilo que a gente faz. Então a gente não pode. Pessoal lá de Mari, que estava fazendo máscara para distribuir, tem que continuar fazendo. As Cáritas diocesanas, a Cáritas do Regional, que tanto tem feito nessa grande campanha Tempo de Cuidar, tem que continuar fazendo. Esse é o nosso papel também. Mas a caridade, ela precisa, sim, vir acompanhada dessa reflexão política. E é por isso que a gente segue pelejando. Acho que logo no início eu dizia isso aqui, que chegou primeiro. A gente segue pelejando. Não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. É necessário para que a gente siga esperançando. E aí eu queria concluir com um poema, uma oração de Dom Pedro Casaldáliga, o nosso bispo do povo, que está tão adoentado, né, que a gente segue em oração por ele. Dom Pedro nos diz assim:
Dá-nos, Senhor, aquela paz estranha, que brota em plena luta, como uma flor de fogo, que rompe em plena noite, como canto escondido, que chega em plena morte, como beijo esperado. Dá-nos a paz dos que andam sempre nus de vantagens, vestidos pelo vento de uma esperança núbil. Aquela paz do pobre que já venceu o medo. Aquela paz do livre que se apega à vida. A paz que compartilha a igualdade como a água e a hóstia. Dá-nos a tua paz. A tua. Tu que és a nossa paz. Então, na paz desse Deus que nos inquieta, é que a gente vai seguir esperançando. Jesus, este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.